Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que ontem à tarde, na estreia da Copa Serrana contra a equipe do Veranópolis, fora de casa, saiu vencedor pelo placar mínimo, placar de 1-0, mas o que importa foi os 3 pontos. O gol do Esportivo saiu logo aos 6 minutos com o centroavante Ilhardo e não podia ter um início melhor para a equipe do Esportivo. O time do Veranópolis é um pouco mais jovem do que a equipe do Esportivo, porém, o que ficou, o que valeu, foi os 3 pontos, né, na estreia da Copa Serrana. Agora, por essa competição, o Esportivo volta a jogar no sábado contra o Marau, aqui em Bento Gonçalves. Porém, na próxima quarta-feira, pela Copa Fernandão, uma homenagem ao ex-atleta do Internacional, antiga Copa RS, agora será com o nome do eterno Capitão Colorado, a Copa Fernandão, na quarta, contra a equipe do Garibaldi, a partir das 15 horas, aqui em Bento Gonçalves. E esse estilo de jogo é estilo mata-mata. Tomara que o Esportivo consiga, aqui em Bento Gonçalves, fazer o resultado para depois buscar pontos fora de casa. Lembrando que é Esportivo contra o Garibaldi, quem passar pega o vencedor de São José contra a equipe de Cerâmica. Mas, voltando a falar do jogo entre Esportivo e Veranópolis, conversamos com o autor do gol que deu a vitória para a equipe do Esportivo, o Eliardo. Mas é isso, futebol é assim e a gente vai ter que ir com garra para todos os jogos. Não tem como, a Copa do Brasil em casa e agora é entrar com a mesma pegada e com a mesma garra. O treinador Júlio César Nunes ressalta a vitória, né, os 3 pontos conquistados fora de casa, e também comenta das estreias dos atletas da base do Sub-17, o Marcos Sarará e também do Kevin. Com certeza, mas muito mais do que o resultado, eu gostaria de ressaltar o espírito da equipe, né? O espírito da equipe hoje foi uma equipe aguerrida, uma equipe comprometida dentro de campo. Estamos recuperando o que o Esportivo sempre teve. As equipes do Esportivo, na sua história, sempre tiveram equipes aguerridas, equipes fortes de marcação, e hoje a equipe veio com 8 desfalques, né? Isso que daqui a pouco quem está olhando não sabe, mas quem veio deu conta. A gente conseguiu, mesmo com muitas dificuldades, por lesão ou por não ter condições legais de jogo, alguns atletas, nós conseguimos suprir todas essas dificuldades e conseguir com os 3 pontos. É claro que a gente precisa melhorar algumas coisas e vamos trabalhar para isso, mas é sempre melhor arrumar com 3 pontos, né? Os jogadores assim que vêm da base já vêm com um repertório muito bom, tático, né? Eles têm um entendimento do modelo de jogo, pegaram fácil, né? Sinal que o trabalho da base está sendo bem feito. E importante também ressaltar que a gente está lançando esses atletas, né? Sem medo, sem receio nenhum, né? Atletas de 17 anos jogando no profissional do Esportivo. Isso é muito bom. Eles entraram hoje com uma naturalidade impressionante. Claro que algumas dificuldades, alguns lampejos vão acontecer. Para o Esportivo foi ótimo essa vitória, esses 3 pontos conquistados fora de casa, já avisa o próximo confronto quarta-feira contra o Garibaldi pela Copa Fernandão, mas o que fica realmente é que quinta-feira será julgado a equipe do Passo Fundo, e esse julgamento é o que vai definir se o Esportivo permanece na primeira divisão ou será rebaixado. Se a equipe do Passo Fundo conseguir recuperar alguns dos pontos, apenas se conseguir recuperar dos 8, 3, o Esportivo é rebaixado, porém todos estão confiantes que o regulamento seja cumprido, que a equipe do Passo Fundo não consiga recuperar os pontos e o Esportivo siga na primeira divisão. Então, quinta-feira pela manhã, o julgamento da equipe do Passo Fundo. Pelo BGF, essa semana, terá amistoso contra a equipe Sub-20 da ACBF em Carlos Barbosa para a estreia no final de semana, longe de casa, contra a SAF em Santa Cruz. Porém, a Copa Lupicínio já iniciou e o BGF foi quem folgou na primeira rodada. Então, vamos conferir os resultados dessa primeira rodada. São Luís Gonzaga 6, a SAF 4, Lajeado 1, Sananduva 2, a Fusca 3, América 4 e o Cachoeira Futsal contra a equipe do Teotônio. Esse jogo foi adiado sem data ainda a ser definida. Mas, quarta-feira, quem quiser ver a equipe do BGF contra a equipe Sub-20 em Carlos Barbosa, e sábado, desde já, boa sorte ao Vander e seus comandados que iniciem mais uma Copa, a Copa Lupicínio, quem sabe com uma vitória aí contra a equipe da SAF, fora de casa. Ainda sobre o futsal, o Distrital de Futsal aqui de Bento Gonçalves, pela categoria masculino livre, já se conhece os classificados para as quartas de finais. Na última sexta-feira à noite, aconteceu a última rodada na comunidade do Barracão, com 3 jogos. O jogo melhor da noite foi
contra o Cruzeirinho e a equipe da Paulina, onde a equipe da Paulina jogava apenas por uma vitória e conseguiu essa vitória e com isso a sua classificação para as oitavas, deixando a equipe da Sertorina de fora. E também o último jogo da noite, onde a Alcântara, que defendia o 100%, contra a equipe do Barracão, que jogava em casa. Esse jogo terminou em 5-5, mas vamos conferir os jogos da última rodada que aconteceram na sexta-feira à noite. Veríssimo de Matos 2, Eulália 7, Cruzeirinho 2, Paulina 5 e a equipe do Barracão contra a equipe da Alcântara ficaram no empate em 5-5. E já na próxima sexta-feira, em São Valentim, terá o início das quartas de finais, será em 2 jogos, ida e volta, primeira rodada em São Valentim com 4 confrontos. Vamos conferir aí os jogos das quartas de finais. Primeiro é Paulina contra Alcântara, segundo Eulália contra Santa Lúcia, terceiro Barracão contra a equipe do São Pedro e o último é São Valentim contra a equipe do Veríssimo de Matos. E nós estivemos na última rodada lá no ginásio da comunidade do Barracão e conversamos com o presidente do Barracão, que falou do jogo, né, em que a equipe do Barracão ficou na terceira colocação e também já comentou do Distrital de Futebol de Campo, que estamos aí com um problema, poucas equipes querendo disputar essa competição. Almejávamos a vitória, né, para ter segundo lugar, para teoricamente, segundo pegando um terceiro seria melhor. Mas com o empate a gente não teve um bom início, o começo foi meio não muito entrosado, mas um terceiro lugar também veio a calhar e agora vamos para o mata-mata. A gente vê que o momento é difícil, né? Muitas comunidades de repente não estão conseguindo os atletas, eu acho que formou um ciclo vicioso de muito jogador querer receber. E agora então, vamos dizer, viraram boleiros, todos viraram boleiros. E nem todas as comunidades têm esse cacife para suprir esses valores que esses jogadores estão pedindo. E pelo Estadual Master, esse final de semana, Esportivo e também o Bento entraram em campo. O Bento, que mantinha o 100% de aproveitamento, empatou jogando ontem pela manhã contra a equipe do Feliz, ficou no empate em 1-1, jogo bem aberto, onde o Bento buscou a vitória a todo momento, e esse grupo já ficou definido. Bento, Feliz e Esportivo estão classificados. O Esportivo que venceu no sábado à tarde pelo placar de 4-0, a equipe do Juvenil, que foi em apenas 7 jogadores, e em 20 minutos de jogo, o Esportivo fez os 4, e aí um jogador do Juvenil deitou, e assim não pode prosseguir uma partida apenas em 6 jogadores, e foi terminada a partida em apenas 20 minutos de jogo. O que fica, né, é uma pena que as equipes entrem nos campeonatos e depois, quando não tem mais chance de classificação, aconteça isso. Vão em apenas 7 para esses jogos. O Bento, que não tem nada a ver com isso, já garantiu a primeira colocação e com isso já joga mais aliviado na última rodada contra a equipe do Juvenil. E nós estivemos no jogo entre Bento e também a equipe do Feliz e conversamos com o Ruaro, um dos comandantes da equipe do Bento Master. Com certeza, entramos em campo sempre para ganhar. Não foi um jogo que a gente achou que foi bem. O Silvio até, digamos assim, foi duro nas colocações dele após o jogo, porque o time não entrou em campo com aquela garra, aquela determinação normal que nós temos. Penso que nós podemos render muito mais, mas o time também temos que valorizar o adversário. O time de Feliz é um time que marca muito bem, e num campo pequeno como esse aqui do Canarinho, normalmente esse time sobressai. Mas o empate foi bom, continuamos em primeiro lugar, continuamos muito bem no campeonato, mas claro que gostaríamos de ganhar. Pelo Super 10 de rugby, o Farrapos foi derrotado, infelizmente, neste final de semana, e com isso perdeu 100% de aproveitamento. Ainda tem 2 vitórias em 3 jogos, apenas uma derrota. É um ótimo desempenho até então, mas vamos ficar na torcida que o Farrapos esse ano consiga um desempenho melhor e fique entre os 3 no Super 10. E vamos conferir os resultados da terceira rodada dessa competição. São José 34, Farrapos 10, Band 0, Desterro 43, Niterói 0, Curitiba 54, Pasteur 30, 29 a Strong e a equipe do SPAC venceu por 40-12 a equipe do Rio Branco. E para encerrar, Copa Amizade. Infelizmente, no último final de semana, teve o cancelamento da rodada, a transferência desse jogo para o próximo sábado, se o tempo permitir. Muitos achavam que poderia ter a rodada devido ao sábado ter muito sol, mas na sexta-feira choveu bastante e a secretaria ainda na sexta-feira à noite definiu
por transferir essa rodada próximo sábado, dia 9. Isso, vamos ficar na torcida, que essa semana o tempo dê uma trégua, não chova mais e as comunidades possam ceder os campos para as oitavas de finais da Copa Amizade, tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site que é www.atvc.com.br e eu volto aqui na quarta-feira repercutindo esporte aqui de Bento Gonçalves. Então uma boa semana a todos e até quarta-feira.